Pessoal, há 6 anos atrás eu ganhava mais ou menos R$ 1.000 por mês trabalhando no emprego tradicional. Hoje eu consigo faturar mais R$ 100.000 por mês trabalhando em casa e pela internet. Mas como que eu faço isso? Eu criei um robô no Facebook que faz vendas para mim todos os dias praticamente no piloto automático. Você precisa configurar ele apenas uma vez e depois ele faz tudo sozinho para você. Você quer aprender como que você também pode ter o seu robô? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que você vai fazer isso. Eles, né? Quanto que é novidade o que eles trazem e, né, chegam no futebol brasileiro, não chegam como as grandes contratações, né, da temporada. Assim, o Jesus, quando chega, ninguém falava, contratou o melhor treinador da Europa, porque não era. Mas o quanto que ele traz de novidade. Então, assim, fala muito mais do nosso conservadorismo, do nosso atraso. O Tostão tá certíssimo. Jorge Jesus é citado na coluna como, né, a possibilidade de trazer algo novo para o futebol brasileiro, né? Algo a ser seguido. O Fred tem acompanhado esse fenômeno. Como é que tem sido o dia a dia do Flamengo, do Jorge Jesus? Quem tá fugiu de todos os clichês que o Tostão se refere e dando certo, como a Gabi citou, o Sampaoli, Jorge Jesus, muitas coisas que a gente acaba vendo, acaba ficando como comum no futebol brasileiro, ele acabou com muitas desses clichês, como por exemplo, eu dou um exemplo, o Arão, por exemplo. Ninguém imaginava que quem vai botar o Arão de primeiro volante, por exemplo, não, ele tem característica de jogar de primeiro volante, não precisa ser um cara que vai só marcar para ficar ali, ele sabe jogar. É um dos exemplos do que ele revolucionou no Flamengo. Eu gosto muito de tudo que o Jorge Jesus trouxe. Eu gosto muito da intensidade que ele conseguiu aplicar num time brasileiro, que a gente normalmente... Acho que havia várias coisas na nossa cultura que levavam a gente a achar que um time jogando assim no Brasil não era possível. Até o clima, até a temperatura, até a capacidade de você conseguir botar um time fisicamente pronto para fazer aquele tipo de pressão. Ele conseguiu quebrar uma série de verdades não escritas, né, do futebol brasileiro e aí não está mostrando como o Campeonato Brasileiro é fácil de ganhar, que é uma tese que eu já venho trazendo há muito tempo. Você consegue, trazendo essas novas ideias, conseguindo fazer com que os jogadores consigam se adaptar a esse tipo de esquema. Isso também tem muito a ver com salário em dia e tudo isso, também é uma outra cultura que o Flamengo... Capacidade de cobrar o jogador. O Flamengo também quebrou esse clichê do salário atrasado, conseguiu quebrar esse clichê. Então você consegue ver que é possível implantar coisas novas e jogar de forma diferente. Outra coisa que eu acho sensacional é esse time muito mais para frente, muito mais compacto, muito mais próximo dos seus setores. E também era uma coisa que era difícil a gente ver no futebol brasileiro. Meu amigo Plínio Fraga está escrevendo uma reportagem para o Expresso, no Jornal Português, sobre sucesso de Jesus. Aliás, né? Essa ponte aérea está intensa. Tá intensa, a né? intensidade. 1.500. Os portenões vão mostrar daqui a pouco uma contribuição da Gabi ao nosso programa, né? Tem sido algo frequente agora, desde que ela nos alertou para o Transatlântica, um quadro de um programa do Jornal A Bola que fala sobre o Jorge Jesus, é dedicado ao Jorge Jesus. Essa interação está muito forte, né? E o Expresso encomendou ao Plínio uma reportagem sobre o que representa o Jesus no futebol brasileiro. E ele quis saber dentro e fora de campo. Dentro, né? Nem tem, assim, eu não sou um especialista, mas o que está chamando a atenção de todo mundo é essa aproximação entre as linhas, essa intensidade, a tal da pressão pós-perda, né? Perde a bola e já tenta recuperar no ataque, troca de posições, isso aí tem que estar... O apego ao ataque. Né? Também isso, não a defesa. Não nunca abdicar de atacar, tudo isso tem... Acho que ali eu dei contribuições bem óbvias, mas... Acabou a cadência, né? Aquela ideia de cadência que a gente tinha no futebol carioca. Futebol lateral. Passador de pé por cima da bola, arame liso. Mas assim, não, que o futebol tem um tempo para chegar até o gol. Mas, fora de campo, o Jesus me surpreendeu. Porque ele foi vendido pelos portugueses como um personagem super folclórico. Aquela agitação de beira de campo, na boa, a gente já viu aqui no Brasil. Sim. Né? Sim. Tem um cabelão, né? Que é uma coisa meio diferente ali. Ele parece um maestro, né? Que fica mexendo muito os braços. Isso daí, essa comparação que você faz... já viu, né? Essa comparação que você faz é sensacional. Porque na música clássica, existe uma coisa chamada um mito do maestro, que é a ideia que a música é emanada daquele cara que não está tocando instrumento nenhum. E por isso eles são muito agitados. Mas isso é mito? Não destrói esse mito, não. Acho não. Esse mito esse mito é super sedutor. Sim. E o torcedor de futebol,
ele também gosta disso. Ele gosta desse técnico agitado, ele não gosta de técnico sentado na beira do campo. Ele gosta desse técnico que parece que emana vontade de vencer. Sim, mas isso não foi uma coisa que o Jesus trouxe para o futebol brasileiro. A gente já mas viu ele leva isso, né? Ele leva isso para uma intensidade leva a enésima potência. que a gente não imaginava, a gente que não conhecia muito bem o trabalho dele, não imaginava que um europeu viesse trazer isso tudo aqui. Mas eu acho que o que ele traz de novo, ou de fresco, que é uma palavra que ele até gosta de usar, né? Para o futebol brasileiro, é a... Como é que eu vou dizer? O estilo direto dele nas entrevistas coletivas. Também. Né? Mas isso o Fred mim, tem frequentado, a gente aqui só vê, mostra, eu mostro quando estou apresentando o Troca de Paz. Ele responde o que lhe é perguntado. Não tenho visto muita estratégia diversionista. É hiper português, cara. Você vai a Portugal... tem essa coisa cultural de um português ser direto, não né? tem muito... franco. Não tem rodeio. Não tem muito dibre, não tem muita... A coisa vai. A resposta é dada muito diretamente e a gente tem um jeito de se expressar e de argumentar e de tentar não ofender as pessoas. A gente acha que respostas diretas às vezes são muito ofensivas. É uma coisa da cultura brasileira que em Portugal, pelo contraste, eu reparei como a gente ainda... Falso cordial brasileiro. Esse falso cordial, exatamente. E aí você acaba aprendendo demais nas entrevistas dele. Eu gosto muito das coletivas. Sabe de uma coisa que eu acho que ele vai ajudar muito também? Porque assim, quando a gente fala de um Jesus com ideias diferentes, um Sampaoli com ideias diferentes, a gente fica pensando se o treinador brasileiro tivesse as mesmas ideias, se ele ia ter esse respaldo. A gente pode discutir diversos momentos ali do Jesus, por exemplo, se ele foi tão crucificado, usando aí trocadilho, mas naquele jogo contra Emelec, daquelas invencionices dele... Se ele foi, de certa forma, perdoado, houve uma condescendência em entender, poxa, mas é estrangeiro, talvez não entendesse que a Libertadores significa tanto para um clube como o Flamengo. Eu acho que tudo isso aí aconteceu. O que muda é o quanto ele liga para isso. Isso, não, exatamente. O quanto ele liga... Ele e o Sampaoli, foi a mesma coisa. Eles não isso aqui é o meu projeto. Eu vim, mas eles eu não acho que estão no assim, nosso circuito. Mas os treinadores brasileiros vão beber, os novos, os jovens, eu acho que vão beber desse legado que ele pode deixar, ele e o Sampaoli. Porque técnicos como o Fernando Diniz, o Roger Machado, acho que a gente tem que incluir também na linha dos que a gente tem visto jogar bem, né? Com ideias diferentes, que seja, com coisas novas. A gente está falando dos clichês que o Tostão está falando, eu não colocaria o Roger nisso, eu colocaria o Fernando Diniz nisso. Agora, com eles, a condescendência é muito menor. Menor. E né? nesse ponto eu acho muito bom o exemplo do Fernando Diniz, porque ele acredita no trabalho dele e faz o trabalho dele. E vai continuar sendo demitido enquanto... É mais ou menos um paralelo com o que o Sampaoli disse que queria fazer com as bicicletas em Santos. Eu vou deixar a bicicleta sem cadeado enquanto eles estiverem roubando. Para mudar a cultura. Também é aquilo. Com o elenco do Flamengo, as ousadias não costumam dar mais certo do que o Fernando Diniz tinha oportunidade de ter com o elenco do Flamengo. O Emelec deu muito errado. Não, com o Emelec deu errado, com o Atlético Paranaense também deu errado, que era o início de trabalho. Era Tudo bem, pode ser por ali. Tudo ali, a gente já sabia que o Jesus ia estrear em circunstâncias de eliminação iminente. A gente fala muito do Jorge Jesus, né, por causa desse personagem. Eu acho que até que a nota artística que ele costuma falar tanto é aquele negócio ali pé do lado do campo, é aquele jeito. Mas por trás dele tem eu consigo notar isso no dia a dia, uma estrutura diferente do que eu estava acostumado a ver. Por exemplo? Ele trouxe uma equipe dele, 6 ou 7 portugueses já da confiança dele. Por exemplo, os auxiliares no dia a dia. Treino físico, eles correm junto com os jogadores. Estão ali, por exemplo, se o Jorge Jesus tem um lado do campo, o João de Deus está no outro lado, chama a linha de defesa, mostra o posicionamento, tem que ser assim, tem que ser assado, estão sempre juntos, uma intensidade que é não só que eles cobram dos jogadores, mas eles mostram também no dia a dia, entendeu? Lideram pelo exemplo. Sim, e não só o Jorge Jesus, esse louco, viciado pelo futebol 24 horas, mas ele faz com que a comissão dele, numerosa, também seja e puxe os jogadores também sobre isso. Isso é bem interessante. E o Jorge Jesus está trazendo também esse olhar de Portugal sobre o futebol brasileiro, né? Sempre interessante a gente se ver pelos olhos dos outros, né? E o Transatlântica, que foi a novidade que a Gabi nos apresentou, teve mais um episódio olhando para o confronto entre Flamengo e Atlético Paranaense na Arena da Baixada. 45 anos que não ganhava na Arena da Baixada. Eu confesso que estava a puxar pelo Flamengo, não é? Por causa do Jorge Jesus. Estávamos todos a puxar pelo Flamengo. Mas atenção, cada vez que o Lúcio Gonzalez tocava na bola, eu naquele momento era do Atlético Paranaense. O Lúcio Gonzalez, que está ali ainda a marcar o compasso com 47 ainda anos. joga bem.
Ainda joga. Pô, o brasileiro não dá. É assim, o futebol brasileiro, uma das grandes diferenças é a rapidez, claro. Não é? E nota-se muito, para quem está habituado a ver futebol europeu, nota-se muito a velocidade do futebol brasileiro, é um bocadinho mais lento. Os jogadores olham, têm tempo a olhar e tal. Não, eu acho que também no Brasil, tu tens mais umidade, mais calor, e tudo isto também te faz com que aqui na Europa o tempo é mais fresco, é mais seco, e isto permite todo tipo de agilidade física. Sim, mas aquilo foi como é que foi? No estádio da Baixada, não é? Arena da Baixada. Arena da Baixada. Mas tendo em conta a atuação do árbitro, aquilo parecia mais a Arena da Baixaria. Porque o árbitro fez ali com que teve decisões. Aliás, o próprio Jorge Jesus no final disse que ele tinha que ir tirar férias. O homem devia de ficar em casa e tirar férias. Ele já está no Brasil, está de férias. Vamos terminar. O Brasil é visto como lugar de tirar férias, lá em Portugal, né? Mas o Jorge Jesus usou mesmo essa expressão. A Arena da Baixaria não é referência ao público, à torcida, nem ao VAR. A atuação do árbitro naquela partida, a não marcação do pênalti, enfim, daquilo, né? Mas achei interessante essa visão. Você viu que eles falaram da tal da cadência? Sim, mas eu tenho amigos portugueses. Atribuíram a umidade, ao calor. Você se lembra que em 2011, 2012, Portugal estava vivendo uma grande crise? Vinha muito português para cá. E eles comentavam muito, os meus Agora amigos... inverteu o fluxo. Agora inverteu bastante. Mas eles comentavam muito que não conseguiam... Eu tinha um amigo benfiquista, João Amaro, ele dizia, cara, não consigo ver o futebol brasileiro, porque é muito lento. E eu ficava assim, Mas quando você vê um time jogando no Brasil como está jogando o Flamengo, você percebe assim, caramba, a gente realmente estava acreditando demais nessa primeira, segunda marcha. O que uma vez eu conversando com alguns jornalistas portugueses antes, né, do Jorge Jesus assumir, para entender quem era esse Jorge Jesus que o Flamengo estava contratando. Uma característica que me falou foi justamente a rapidez no último terço, assim, que a gente perguntava muito, esse treinador gosta de valorizar a posse de bola, porque era, acho que o grande atributo que a gente colocava, e a grande qualidade aí de um bom futebol, valorizar a posse de bola. Que era o debate na época, né? E ele falava assim, sim, ele valoriza a posse de bola, mas não tem apego por ela no último terço. Na hora eu falei, tá bom, como é que eu traduzo isso? Como é que eu vejo isso? Acho que a gente está vendo, né? Que é, de fato, um time que gosta da posse de bola no sentido de que, enfim, troca muitos passes, né? Com jogadores jogando muito próximos uns aos outros. Mas fica com ela longe da área. Exatamente. Longe da área adversária. Defesa. Longe da área, sim, quando fica com ela. Porque não tem apego no último terço, significa que ali, né? Ali infiltra, né? Ali consegue dar agilidade para que encurtem os caminhos, né? O que a gente vê muitas vezes em times que gostam da posse de bola, a gente vê eles valorizando a posse de bola ali na entrada da área. O que dá um nervoso gigante para qualquer Eles valorizam a posse de bola na entrada da área, mas não conseguem entrar na área para concluir. Exatamente. Né? Jorge Jesus uma vez fez um comentário que eu achei interessante. Ele falou assim, os treinadores, grandes treinadores que eu já conversei, se preocupam muito de posse de bola, mas não se preocupam com o que fazer quando tiver a posse de bola. Pois é, aí ele acha que esse que é o diferencial dele. Aí você tinha times que faziam, tinham 6 ataques, 7 ataques no jogo inteiro. Quando você pega isso e divide... Eu sou motoboy aqui em Londres e hoje tem uma semana que eu tô aplicando o que eu aprendi no curso do professor João. Eu vou mostrar na tela para você agora quanto que eu já fiz. 3.200 em uma semana, 537 só hoje de vendas e ontem 414. Professor João, Deus te abençoe, muito obrigado. E assim como esses, já ensinei milhares de pessoas a venderem todos os dias pela internet. Você quer aprender comigo e transformar sua vida? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar.